2025 começou com uma péssima notícia para quem almeja receber o benefício de prestação continuada, que é o BPC. No finalzinho de 2024, no período de festas, onde a maioria das pessoas não querem saber mais de política, de notícias e etc., o presidente Lula sancionou, o pacote de medidas, o pacote fiscal, e é o seguinte, o que acabou dificultando o acesso das pessoas, dos idosos, das pessoas com deficiência para o BPC. Com isso, até mesmo grandes apoiadores do presidente têm se decepcionado com essa medida que vai contra as principais campanhas e bandeiras do governo Lula, que é a questão aí da acessibilidade, do direito das pessoas, das minorias, etc., principalmente acesso a benefícios sociais. Lembrando que em 2024, ainda continua em 2025, o maior pente fino da história do BPC, do INSS, das aposentadorias, pensões e auxílios temporários e também do Bolsa Família. O governo, para enxugar os gastos, em vez de cortar nos gastos dele mesmo, acaba cortando das pessoas que mais precisam, os aposentados e os mais pobres e necessitados, indo bem ao contrário daquilo que o Lula gosta de falar, né? Mas olha só a notícia que está aqui em todos os jornais, eu vou interpretar, ler e explicar para vocês. O pacote fiscal apresentado no final do ano passado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prevê revisões sobre o benefício da prestação continuada, que é o BPC, dentre outras medidas a fim de conter o crescimento de gastos do governo federal. Além das mudanças nas regras do programa social, o terceiro projeto que compõe o conjunto de medidas engloba também a limitação do aumento real do salário mínimo ao arcabouço fiscal. Uma das grandes bandeiras na época da eleição do governo Lula foi o aumento real do salário mínimo, e o que acontece é que o governo, para conter os gastos, acabou limitando o aumento do salário mínimo, colocando em um teto aí, e com isso o salário tem abaixado muito abaixo, tem aumentado, muito abaixo daquilo que precisaria ser aumentado para que os brasileiros tenham uma mínima, bem mínima mesmo, condição de sobrevivência. Eu quero saber qual a sua opinião sobre esses cortes, sobre essas medidas do governo. Manda aqui nos comentários. O que muda com esse projeto? Qual que é o prejuízo para as pessoas que tanto precisam do BPC? Atualmente, gente, o BPC atende idosos e pessoas com deficiência com renda de até 1/4 do salário mínimo por pessoa da família. O texto original do governo previa mudança para uma exceção ao critério de coabitação na análise do vínculo do cálculo da renda familiar, ou seja, na elegibilidade do benefício. O critério de coabitação poderia ser desconsiderado se o beneficiário receber uma contribuição de familiares que não vivem na mesma residência. Ao tramitar na Câmara dos Deputados, o texto pacote passou a contar que o cálculo da renda familiar para a concessão do BPC considerará a soma dos rendimentos auferidos mensalmente pelos membros da família que vivam sobre o mesmo teto. Desse modo, gente, a renda de cônjuge e companheiro não coabitante não entra no cálculo da renda familiar para ter acesso ao benefício. O relator na Câmara, o Isnaldo Bulhões, do MDB do Alagoas, afirmou que a grafia original resultaria em perda do benefício para muitas pessoas que ficarão desamparadas pelos simples fatos de que um familiar que sequer vive sobre o mesmo teto possui condições de lhes prestar auxílio sem qualquer garantia que irá fazer. O texto inicial, calma que eu vou explicar para vocês, também determinava a obrigação de atualização cadastral a cada 2 anos para beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD único, A medida foi adotada com a intenção de reduzir eventuais fraudes nas concessões dos benefícios. Na Câmara dos Deputados, o relator incluiu a possibilidade de prorrogação do prazo de notificação das famílias atendidas para realizarem a atualização. O deputado também propôs que a renovação cadastral e o registro biométrico obrigatório determinados pelo projeto serão dispensados para pessoas com dificuldade de locomoção, idade avançada ou por motivos de saúde, até que o poder público forneça condições para tal. Então, gente, resumindo aqui, o que acontece? Acontece que o governo Lula, o ministro Haddad, propôs aí uma série de mudanças no BPC que iria prejudicar muito aí a concessão dos benefícios, dificultando muito para quem viesse a desejar alcançar ou entrar no BPC, e aquelas pessoas também iria dificultar muito para aquelas pessoas que já possuem benefício de permanecer no benefício.
Mas aí na Câmara dos Deputados essas mudanças foram ajustadas, né? Continuam várias delas, mas, por exemplo, a questão do cadastro único, de atualização do cadastro único. O texto original previa que passou 2 anos, o benefício era cortado. Agora se prevê aí uma certa flexibilidade, permitindo aí um adiantamento, uma prorrogação desse prazo. Também com relação à biometria, para diminuir a questão aí de fraudes. Agora as pessoas que têm difícil acesso aos CRAS, à internet, etc., vão ter também uma flexibilidade maior para fazer a biometria. Mas o que tem acontecido muito também aí é com relação às revisões, aos pente finos. É importante que o governo federal não saia cortando os benefícios simplesmente porque o cadastro não está atualizado, simplesmente porque não tem a biometria, porque existem vários pormenores, várias exceções. Às vezes a pessoa não atualizou o cadastro porque não tem condição de ir ao CRAS, às vezes a pessoa não cadastrou a biometria pelo mesmo motivo, e a briga dos deputados com o governo federal é para ter mais flexibilidade. O texto aprovado na Câmara Federal determinava que a concessão do BPC poderia ser avaliada para beneficiários com deficiências de grau moderado ou grave. No Senado, buscou-se ampliar a análise judicial e administrativa para concessão a pessoas com grau leve de deficiência. O texto foi sancionado pelo presidente Lula no final de dezembro, no dia 27 de dezembro, e vetou 2 mecanismos. Primeiro, um que previa a necessidade de atestar grau moderado ou grave de deficiência para concessão do benefício, outro sobre a reentrada de beneficiários no Bolsa Família. Então, acabou que o governo Lula ele vetou esses artigos e acabou dificultando um pouco mais para as pessoas. Foi mantida a exceção já prevista em lei de que não é computado no cálculo da renda o benefício concedido a idoso acima de 65 anos ou pessoa com deficiência em caso de concessão do BPC para outro idoso ou pessoa com deficiência na mesma família. Isso aí, o governo Lula ele manteve essa exceção, mas também não é nada demais, porque isso já está aí na lei, né? Isso aí já está sacramentado, já é constitucional. 2 idosos na mesma família, eles podem receber os 2 benefícios, afinal, eles têm direito a isso, desde que a renda mínima seja respeitada, tá bom? Então essas foram as principais mudanças do BPC nesse ano de 2025. Quero saber a sua opinião, o que você achou dessas mudanças, o que você tem achado desses cortes de gasto do governo e de que forma isso tem impactado diretamente ou indiretamente a sua vida aí, tá bom? Gente, esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe e um feliz 2025 aí para todo mundo. Valeu!